Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje, número 205. É uma disputa, Thiago Faria, Kubrick versus King. Sim, começa a briga do século aqui no nosso Cinema na Varanda. Para uma briga dessa, nós tínhamos que chamar alguém de peso, já que o Chico Firman continua distante da varanda. E trouxemos ninguém menos do que a volta de Gustavo Joseph, o mordomo Eugênio do Twitter. Obrigado por terem me chamado de volta. Convidado de peso, assim, eu engordei, peço desculpa. Mas, Gustavo, assim, você presente para os nossos Eugênio. ouvintes que ainda não te conhecem. Quem é você na fila de autógrafos do Stephen King? Então, olha, eu sou um amigo, né, do Michel, do Thiago, do Chico. Tenho uma conta no Twitter, né, meu nome é Gustavo, mas tenho uma conta no Twitter, que é Mordomo Eugênio. E de vez em quando eu venho aqui falar de cinema com eles, porque eu gosto muito do cinema, né. Sua participação mais recente, aliás, foi muito legal, do Bacurau, né? Nossa, o Episódios- filme ajudou, né, o filme ajuda muito. Episódio né? 194, Sertão Político. Sertão O Gustavo teve político. aqui numa das maiores audiências do Cinema Sim. na Varanda, só isso. Ai, não, Bacurau valeu a pena. O de hoje é um filme que não é um Bacurau. Mas no Kubrick versus King, né? Se fosse em livro, seria. Mas no cinema eu acho que é meio desigual essa disputa, né? Mas- Não tem. Eu acho que é a sua 8ª participação, viu? Olha, nossa, que... O mais habituê de todos. Nossa, que maravilha. Só fico feliz, porque eu ouço toda semana e venho aqui, então é sempre muito legal. Michel, eu lembro que há algum tempo o Guga falou com a gente que ele fazia questão de participar de um episódio específico sobre um filme Exatamente. que ele estava aguardando Como ele ansiosamente. ele impôs isso pra gente, e nós gostamos muito quando ele fez isso. Nós vamos falar sobre Doutor Sono, a estreia da semana, filme que é a queria continuação muito. de Iluminado. Então, o Gustavo está aqui pra colaborar com esse filme, né, Cris? É isso aí. Vamos falar então de Iluminado, vamos falar de Doutor Sono, são os grandes temas de hoje. Tem o famoso puxadinho da varanda com aquele resuminho, mas o Chico não está, mas ele sempre deixa um jeitinho de participar, felizmente, e ele enriquece hoje com alguma coisa de boletim do Oscar. Fala aí, Chico. Fala pessoal, tô aqui, presente, ausente porém presente e hoje eu tenho algumas participações, hein? Não sei se a Cris vai colocar tudo aí, se ela vai cortar, enfim, não sei. Mas tô aqui presente na varanda. Eu ia falar sobre a categoria de melhor atriz, eu tinha combinado com o Michel de falar isso, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque eu queria falar dos indicados para o European Film Awards, que é o prêmio de cinema europeu. E eles, na verdade, eles não têm um impacto tão direto no Oscar, mas ele termina ajudando a destacar alguns filmes que podem chegar lá na festa de Hollywood mesmo. Então, o European Film Awards, os indicados foram anunciados essa semana nas categorias principais. Não apareceram as técnicas, ainda não entendi exatamente por quê. Depois, porque eles têm fotografia, edição e etc. Mas eles devem anunciar em algum segundo momento. Ou então eles cortaram para sempre, não sei. Mas tem as categorias principais, que são as que importam para a corrida do Oscar mesmo. Os 6, na verdade, indicados para melhor filme são An Officer and a Spy, do Roman Polanski, que passou em Veneza. Les Misérables, da França, que foi o indicado da França para o Oscar. Dor e Glória, do Pedro Almodóvar. System Pressure, da Alemanha, passou na mostra. O Traidor, do Marco Bellocchio. E A Favorita, do Yorgos Lanthimos. E aí eu vou explicar logo rapidinho que A Favorita está concorrendo esse ano no European Film Awards, porque eles têm um prazo de elegibilidade muito que termina muito cedo. Então, provavelmente A Favorita estreou depois e por isso ele não pôde concorrer no ano passado. Então, só que aí é um filme europeu que teve 10 indicações ao Oscar. Teve o Oscar de melhor atriz. Eles não podiam meio que passar batida, então eles lembraram do filme esse ano. O filme apareceu, estava lá na shortlist deles, na primeira long list, na verdade, deles. E aí terminou indicado aí
nas categorias de filme, de direção, de atriz. Eu acho que as chances da Olivia Colman ganhar aqui também são grandes. Mas é isso. Então, desses 6 indicados, 4 representam os seus países no Oscar. Les Misérables, da França, Dor e Glória, da Espanha, System Crusher, da Alemanha e O Traidor, da Itália. Países muito fortes, cinematografias muito fortes, que são muito prestigiadas no Oscar. Desses aí, o Dor e Glória é praticamente certo na indicação. O Misérables está sendo bem cotado também. E a Alemanha e a Itália, mesmo que não estejam tão cotados assim, sempre são países que têm possibilidade. Então, esses 4 têm chances de entrar, terminam tendo chances de entrar. Desses 6 que foram indicados a melhor filme, Almodóvar, Belloc, Lanthimos e Polanski concorrem em melhor diretor. E a 5ª indicação foi da Céline Sciamma por Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme que vai abrir o Mix Brasil essa semana, né, o Festival Mix Brasil, e estreia no começo do ano que vem. E esse filme eu assisti, agora nas minhas férias eu consegui assistir o filme, ele passou em Cannes, né? E eu achei um filme muito bom mesmo. É com a Adèle Haenel e com a outra atriz que é a Noémie Merlan, as duas indicadas a melhor atriz nesse filme. E é um filme que eu acho que a Céline Sciamma consegue ir para um outro patamar de direção. Acho que ela está numa evolução grande, assim, como diretora. Não sei daqui quem é que tem alguma chance de ganhar. Eu acho que o Almodóvar vai ter muita atenção, então talvez seja ele. Acho muito difícil o Lanthimos ganhar com esse delay de indicação. Eu acho que a Olivia Colman pode ganhar, mas o Lanthimos e a favorita não ganham, não. E o Polanski, ele tem muitas indicações. O Polanski, o Almodóvar e o Traidor, do Belloc, foram os filmes que tiveram mais indicações dessas anunciadas. Foram 4 cada uma. Só que eu acho que, pessoalmente, acho que o Dor e Glória tem uma projeção maior. Então, o Bandeiras está indicado a melhor ator. Não tem muitos atores muito bombados concorrendo. Então, acho que é ele. Talvez o Jean Dujardin, pelo filme do Polanski, mas não vejo muita chance, não. Acho que é o Bandeiras mesmo. Acho que vai ser uma indicação, um prêmio mais certo. E aí eu acho que isso pode ajudar na premiação do Dor e Glória como filme e direção, talvez. Mas aí, a força do Polanski, vamos saber qual é a força que ele tem ainda lá nessa academia europeia. A Olivia Colman está disputando com a Trini Dirham, do filme Rainha de Copas, que passou no Brasil, não sei se ainda está em cartaz, e que ela tem uma interpretação maravilhosa. Ela é uma grande atriz dinamarquesa, né? Ela já fez vários filmes que passaram no Brasil, foram para o Brasil. Então, acho bem legal ela ter sido lembrada aqui. E ela, veterana, e uma revelação surpreendente na lista de melhor atriz aqui, que é a Helene Zengel, do filme System Crusher. System Crusher passou na mostra, todo mundo viu, acho que na varanda, pelo menos acho que o Michel, na verdade, o Michel e o Thiago acho que viram. A Cris eu acho que não viu. E a menina é uma menina, tem, sei lá, 10 anos de idade, e ela é surpreendente, ela é maravilhosa, incrível. Não é só uma atriz que é bonitinha, fofinha, não, ela é uma atriz mesmo, assim, de verdade. Na categoria de ator eu falei, o Bandeiras eu acho que vai dominar, e curiosamente um outro ator que passou na mostra também está concorrendo, que é o Ingvar Sigurðsson, do filme Um Dia Muito Claro, da Islândia. Então é isso, né? São as principais categorias. O que é que isso significa para o Oscar? Significa que o nosso querido amigo Almodóvar chega com mais prestígio, talvez com os prêmios aí na corrida. Então fica um pouco mais forte para disputar o Oscar de filme internacional com o Parasita, mas eu acho muito difícil ele ganhar. Eu acho que o Almodóvar tem chance de aparecer em roteiro original. Ele já ganhou um prêmio por Fale Com Ela, de roteiro original. E
Ele já concorreu à direção, pelo Fale Com Ela, né? Mas esse ano não sei se isso tem chance de se repetir, não. Eu acho que as grandes chances do filme são em filme internacional de entrar como indicado. Filme internacional, roteiro e ator por bandeiras. Só que o ano é muito, muito, muito bom para atores. Muito bom para ter bons atores, mas muito ruim para quem quer disputar e ganhar prêmio. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, European Film Awards está bombando aí, cheio de indicações para Scorsese e Roman Polanski. Vamos aguardar o que vem por aí, né? Mas o Gustavo, ele também trouxe uma enriquecendo aí a nossa boletim do Oscar. Gustavo, e você vai falar quem são os favoritos para que categoria que você vai trazer pra gente pra destacar? Então, que eu tenho uma atividade paralela, né? Que eu sou fã de trilha sonora, que é quase um gueto, assim, né? Eu gosto muito, eu sou bastante, e o Oscar de trilha sonora sempre me interessa bastante, né? A gente já tem alguns nomes que eu acho que difícil vão ser ficar de fora, né? Tem a compositora do Coringa, que é uma islandesa, que de nome impronunciável, né? Chama Hildur Gudnadóttir, provavelmente isso. Que ela fez a trilha do Chernobyl também. Então ela tá muito em alta, né? E ela é especialista em fazer esses sons meio estranhos. Ela fez a trilha do Coringa. E o filme, acho que ela vai entrar junto, ainda mais por ser uma compositora nova, tal, sendo bem falada lá. Acho que difícil vai ser não indicar o Alexandre Desplat pela trilha do Adoráveis Mulheres, né? Do Little Woman, que é um filme que deve entrar, né? E meio inevitável, filme de época Desplat, que eles gostam, né? A trilha do História de Casamento é do Randy Newman, que é um compositor que sempre vai pro Oscar, né? Ele fazia muito filme da Pixar, mas ele começou fazendo filmes adultos. Acho que a primeira trilha dele foi do Ragtime, do Milos Forman. Ele acabou, não sei como, caindo na Pixar e ficou meio que refém da Pixar. Agora ele voltou a fazer um filme não animação depois de um bom tempo e acho que é difícil eles vão deixar ele de fora também. E eu acho que vai ser muito difícil não indicar o John Williams pela trilha do Guerra nas Estrelas, né, do Star Wars Episódio 9, que vai ser, acho que a 52ª indicação dele. Nossa Senhora. Ele é indicado desde os anos 60, né? Ele já ganhou 5 Oscars. E eu acho que vai ser difícil deixar ele de fora. Você já emplacou 5 indicados, então. Você não deu nem chance pra aparecer no sexto. Quem sabe, né? Especialista de trilha. Mas eu não sei se ele ganha, não, viu? Porque eles são meio estranhos com o Oscar de trilha sonora, viu? E só pra fechar os 5 indicados, eu acho que o quinto vai ser... É um que ninguém ouviu ainda, né? A trilha do Thomas Newman, que também é um favorito. Ele foi indicado até por filmes tipo Passageiros, filmes que floparam. Mas eu acho que ele tem grande chance de entrar pelo 1917, que é o filme do Sam Mendes, que a gente também não sabe, né? O que vem por aí, assim. Como que o filme vai ser recebido, mas ele tem uma tradição de ser indicado mesmo quando o filme vai mal. E Guga, teve alguma trilha esse ano que pra você marcou, apesar de não estar cotada ao Oscar? Teve, viu? Acho que a trilha sonora do Us, do Nós, é muito boa. É um compositor novo, né? Foi, acho que a segunda trilha dele. A primeira foi do Corra, que já foi uma trilha injustiçada, né? Que ele usa muitas vozes, né, na trilha do Nós, então tem um coral com uma língua inventada, que é muito marcante pro filme, muito diferente, né, do que a gente esperava. E eu acho que seria a melhor surpresa do ano se ela fosse indicada, viu? Porque além dela agregar muito o filme, ela é muito inusitada. Diferente, né? Ela é diferente, então... Maravilha. Quem fez a trilha? Ele chama Michael Abels, eu acho. Olha. É um compositor legal. Que o Jordan Peele achou na internet. Que maravilha. Isso, viu? Procure pessoas na internet que vêm boas surpresas de lá. A gente dedica essa lembrança do Guga ao nosso ouvinte Carlos Lira, né? Isso, Fã claro. do Nós. É uma indicação... mais um elemento que agrega ao que o filme tem de bom, né? Viu? Sem dúvida. A Carlos música é Lira. importantíssima naquele filme. Chega de Oscar por enquanto, vamos então entrar no tema do Dr. Sono, Stephen Bora, King. Vambora. Antes de falar do filme, vamos falar do Mike Flanagan, que tá ocupando seu espaço por aí, né, gente? Ele tem 41 anos, é o diretor do filme, é americano. Ele nasceu em Salem. Salem seria onde passou as bruxas de Salem, é isso? Ou o filme do Salem Slot também, não tem? Sei lá. Esse já é o 10º longa-metragem dele. Eu achei que ele tava começando agora, mas ele faz tantos filmes que já deu um número bem razoável, né? Ele é especializado em filmes de terror. Acho que é mais conhecido como, sei lá, Rush, O Jogo Perigoso, aquela série A Maldição da Residência Hill. Achei curioso que ele começou... O segundo filme dele foi Absentia, que ele gravou no apartamento dele.
mas foi lançado diretamente pra home video, e quando ele saiu da Netflix que ele bombou, ficou conhecido e abriu as portas pra ele seguir a carreira que ele tá fazendo até hoje. Eu assisti o Absentia. E aí, o que você achou? Olha, o filme é um filme interessante, viu? É bem talentoso. Ele faz aquilo de mostrar bem pouco. Isso é uma coisa que funciona bem, né? Em terror, quando o cara faz. E já tem algumas características que ele ia mostrar em alguns filmes futuros dele. E a carreira dele, você gosta? Então, eu gosto, mas assim, eu não teve nenhum filme dele ainda que me empolgou muito. Ele ainda não fez um filmão, mas ele tem algumas coisas que eu gosto muito. Ele gosta de chamar os mesmos atores sempre, então ele acaba criando uma trupe. Isso é uma coisa que me lembra, sei lá, Joe Dante, Mel Brooks. Eu vejo com simpatia isso. É um cara que chama as mesmas pessoas para fazer vários papéis. No Dr. Sono, inclusive, isso acontece. Ele tem alguns filmes que ele mostra ter um grande prazer em filmar. Então, o filme dele que eu mais gosto é o mais inesperado, que é o Ouija 2, que é uma dessas franquias de terror. A Origem do Mal. Origem do Mal. Eu não vi um, mas aí como eu vi que esse era dele, eu fiquei com vontade de assistir. E é um filme que dá pra ver que ele se diverte muito, assim. Ele fez o filme como se tivesse sido filmado nos anos 70 mesmo. Então ele põe aquelas marcas de cigarro no filme, mais ou menos como tem no Clube da Luta, às vezes. Tipo, ele tenta criar um filme, mais ou menos lembra o Grindhouse lá do Tarantino, do Robert Rodrigues, mas não tão cru. E passa para o público essa empolgação. Em outros filmes dele eu não vejo muito isso. Apesar de eu achar que ele é um cara muito... Assim, ele é um diretor que sabe muito filmar bem, ele tem muita noção técnica, estética, mas acho que assim, isso é o mínimo, né, pra ser um diretor, né? E você, o que você acha do Mike Flanagan, Thiago? Então, eu concordo com o Guga que eu acho que ele não fez ainda um grande filme, mas eu vejo esse entusiasmo dele com o gênero horror. Dá pra ver que ele gosta muito do que ele tá fazendo, que ele tem referências de grandes filmes do gênero, que ele é fã de horror e que ele se diverte. O meu filme preferido dele é o Rush. O meu também. Que é um filme que eu acho que ele brinca com essa história de ter limitações dentro da trama, com que ele precisa lidar para fazer com que a narrativa funcione, e eu acho que o resultado é bom, é eficiente. Então, eu acho que ele... O começo do Rush meio pânico, só que com a personagem que ela é surda, né? Sim. Te dá um clima que já te conquista no ele é filme basicamente um filme sobre uma mulher surda dentro de uma casa que fica, acho que, numa floresta, e tem um serial killer se aproximando dela. Vai ser casa do pânico, assim, né? Exato. Você que vê tocar o telefone e tem um serial killer querendo entrar e a surda não percebe. Uma casa toda envidraçada, né? Dá pra ver tudo dentro, né? Pois é, mas às vezes eu acho que ele erra. Ele fez um filme pra Netflix, também inspirado em Stephen King, acho que é Gerald's Game, uma coisa O Jogo assim. Perigoso. O Jogo Perigoso. Que não sei, não foi em lugar nenhum, eu achei. Não me agrada tanto. Mas é um diretor a acompanhar, né? É isso, mas eu também achava que era um diretor a acompanhar, mas a partir do momento que ele já tem 10 filmes, ele já tem uma carreira relativamente... Poderia ter... Acho que A Maldição da Residência Hill foi um filme uma série que fez sucesso, que colocou ele numa posição que talvez gabaritou pra fazer um filme como o Dr. Sono, do Stephen King, com Continuação Iluminado, quer dizer, talvez seja isso. Mas acho que ele já podia ter feito um grande filme, viu? Mas eu acho que tem coisas legais nos filmes dele. Ele é um cara bom, sim. Ele é um bom diretor, mas acho que ainda faltou encontrar fazer aquele golaço, né? Mas em matéria de ambição, eu acho que o Dr. Sono é um grande passo na carreira sem dele. dúvida Eu acho nenhuma. que é um filme muito corajoso na proposta e que poderia até ter se tornado um filme ainda mais interessante do que porque o conceito do projeto é bem ambicioso. Então... É o mais mainstream que ele já fez até agora, né? Até pelo peso de ter esses dois gigantes, o Kubrick e o Stephen King, nas costas do material, né? Já que estamos falando disso, Thiago Faria, qual a sua relação com o Iluminado? Então... Não tem como não ter uma relação... É difícil até falar sobre. Eu sou grande fã do Stanley Kubrick. E quando eu era mais novo, eu adorava Stephen King. Eu li vários livros dele. E por coincidência ou não, o Iluminado foi um livro que eu não li. Mas eu li Carrie a Estranha, li Cemitério Maldito, enfim... o Quatro Estações, que é o livro que tem Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade... Enfim, eu adorava os livros do Stephen King e Stanley Kubrick eu gostava muito, mas por outros motivos. Eu
eu entendo o Iluminado ser um projeto que para muitos fãs do Stephen King e para o próprio Stephen King não faz tanto sentido, digo, o filme do Kubrick, Dentro da obra do Stephen porque King. são estilos muito diferentes. O Kubrick era um diretor muito mais frio, no sentido de ser mais metódico e planejar. Tem sempre uma certa crueldade nos filmes dele que o Kubrick quase nunca tem. O Kubrick é um escritor que geralmente redime os personagens, que cria... Isso, Stephen King. Stephen King redime os personagens, cria tramas que são rocambolescas, mas que geralmente tem um desfecho muito bem amarrado. Então tem grandes diferenças entre os dois estilos. Por isso que talvez o filme Iluminado tenha sido algo tão traumático para o próprio Stephen King. Muito bem. Cris, e você? Qual a sua relação com o Iluminado? Eu vi 2 vezes. Vi uma vez um pouco mais recentemente, deve fazer uns 2 anos. E eu gosto, eu acho que é um filme icônico, né? Com cenas marcantes do cinema. E você, Gustavo? Então, a mesma coisa, né? Quando eu era criança, ele era meio que conhecido como o filme mais assustador De todos os tempos, né? Eu também tinha essa bagagem antes de assisti-lo. Minha mãe falava, nossa, o Iluminado. Cada vez que a gente ia pra um hotel, falava, nossa, parece o Iluminado e tal. Daí tinha esse filme pra alugar, né? Era uma fita dupla. Uma cópia ainda era pirata, né? Eu assisti e achei... Pirata? Era pirata ainda, não tinha... Eu assisti nessa cópia dupla, pirata, e eu achei o filme muito bom, assim, incrível. Depois eu fui rever com uma qualidade melhor, daí eu acho que eu apreciei melhor o filme. Não como um filme, que hoje ele não é mais tão assustador, né? Acho que já perdeu um pouco isso. Mas ele é um filme que te leva pra dentro dele com uma facilidade, com aquele steadicam, aqueles movimentos de câmera. E é um filme muito direto também. Ele tem poucos personagens, ele vai direto ao ponto. Eu li o livro também, depois de ver o filme eu li o livro. E é um livro muito bom de ler. Acho que é um dos melhores do Stephen King, inclusive. Só que é bem diferente o que funciona no livro, às vezes não funciona no filme. Acho que o Kubrick, que foi um mestre, né? Ele entendeu isso e fez o filme dele. Esqueceu... Ele não teve nenhum pudor em rasgar o livro e fazer. Tipo o Valcir Carrasco faz com a sinopse dele. Mas ele fez pro bem, né? Eu acho que é um dos filmes mais aterrorizadores que eu já vi. Assim, ele não tem sustos, ele vai te dando medo mesmo. Ele vai te prendendo. Como o Kubrick consegue milimetricamente construir tantas cenas inesquecíveis, eu acho que é surpreendente, assim. Então, desde do sangue saindo do elevador, até o menino andando de triciclo, a mulher saindo da banheira, e assim sucessivamente. Como o filme passou na tela quente, a gente já pode falar, né? Até porque me surpreenderá muito os varandeiros com carteirinha da varanda que não tenham visto ainda Iluminado. Vou ficar muito surpreso que conseguiram a carteirinha. Então eu acho que é um filme assim, antológico, né? Até quando chega aquela sequência no labirinto. O que é aquilo, né? Pois é, no livro não tem nem o labirinto. Ah, não? Não tem criação labirinto, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, a criação do labirinto. Tem outras coisas, né? Tem uns animais lá que se mexem. Mas, já que você falou de spoiler, a gente pode falar, né? No filme do Stanley Kubrick, o personagem morre congelado, né? E a mãe e o filho sobrevivem, né? No livro, o hotel explode. Completamente diferente. Não, o hotel explode, o cozinheiro não morre, né? Continua lá e o pai tem uma redenção antes de morrer, né? O pai ele tem uma redenção, ele consegue meio que escapar dos espíritos do hotel e salva o filho. Então tem essa redenção que, talvez por conta disso, o Stephen King detesta a Tem nada a ver com uma coisa com a outra, assim. O arco do personagem que ele criou no livro, o Kubrick mudou, né? No livro começa o personagem, um cara super, assim, tentando se livrar do alcoolismo, mas é um cara que ele vai ficando cada vez mais envolvido lá, possuído pelo hotel. E no filme o Jack Nicholson já começa com um cara de tarado na primeira cena, né? Tentando abstrair quem não leu o livro, falando do Iluminado ainda, vocês acham que o Iluminado explica pouquíssimo e talvez seja um dos grandes segredos do filme? Sim, eu acho que sim. O Guga falou sobre o livro, o que faltou falar é que o livro tinha tons autobiográficos, né? Era um pouco sobre a história do próprio Stephen King. Então, imagina, você escreve um livro
com algo autobiográfico, que fala um pouco do seu próprio, o período em que você enfrentou o alcoolismo, as suas relações familiares, e leva isso para ficção. E aí você vê uma adaptação cinematográfica que deturpa totalmente o que você escreveu. Não deve ser uma relação muito boa do autor do livro com a obra cinematográfica. Mas aí eu concordo com você, Michel. Acho que um dos grandes méritos do Iluminado é que o filme é que o Kubrick ele vai reduzindo o que tem de essencial na trama. Então você tem o pai num processo de enlouquecimento dentro de um hotel com a família, uma família muito pequena. E o que o filme faz é ir mostrando todos aqueles delírios que aparecem naquele período de isolamento do personagem e como ele vai se transformar num assassino, enfim, num monstro. E é simples assim. Sim. Não tem mais nada. O que o livro tem, que o filme não leva para a trama, e isso também irritou muito o Stephen King, é toda essa questão sobrenatural, do menino ter poderes e do hotel ter todo um passado ali como uma espécie de maldição que vai tomando conta do personagem e tudo mais. O livro detalha isso mais. O filme não quer saber muito disso. Ele usa os delírios do personagem, digamos, o lado mais terrível de horror da composição do hotel como um reflexo da psique do personagem, do que ele tem de transtorno. O filme fica entre o delírio dele e realmente ser uma casa mal assombrada, um hotel mal assombrado, que aí o menino vê e tudo mais, né? E o filme acaba variando entre essas duas hipóteses. E eu acho isso curioso. E é interessante porque o Dr. Sono vem, eu diria que até enriquecer o Iluminado, para quem não lê os livros, porque ele acaba completando algumas arestas, nem todas, mas algumas arestas do filme tão simples em criar o horror e variar nessas mínimo de história que o Thiago contou, que não vai nesses detalhes, coisas sobrenaturais, o que é, o que não é, e o Dr. Sono acaba completando essas lacunas, que eu achei curioso. Pois não sei se né? necessário. Então. Não sei se necessário. Eu vou falar algo absurdo, porque não tem como provar, nem cogitar. Mas eu acho que se o Stanley Kubrick estivesse vivo, ele não teria gostado do Dr. Sono. Possivelmente não teria gostado do livro, se a trama realmente foi adaptada com uma certa fidelidade pelo Flanagan. E muito menos do filme, porque vai por caminhos que acho que não interessavam ao Kubrick. Ele não tinha esse interesse por esse cinema de fabulação muito mirabolante, e com um lado meio... Tem um termo em inglês que usam que é whimsical, né? Uma coisa meio quase mágica, mística, fantástica. Não era algo que interessava tanto assim. Não era bem a cara dele, o Kubrick acho que tiraria tudo isso pra centrar em algo do temperamento do personagem. Mais palpável, né? Eu li as pessoas falarem e tem todo sentido. O Kubrick é mais pé no chão do que a coisa fantasiosa do Stephen King. E ele usou o livro para falar sobre algo que é humano, né? A maldade humana, a loucura, o que leva a pessoa a perder a cabeça. Sobre o alcoolismo, né? Então, enquanto que o Kubrick já tinha outras ambições, né? Ele cria mundos, cria personagens e viaja nessas tramas fantasiosas. Acho que, no fim das contas, uma coincidência levou o Kubrick a um livro do Stephen King. Faz o mesmo sentido os dois estarem juntos e deu nisso. Eu não consigo imaginar o Kubrick como um fã do Stephen King, acompanhando a carreira dele, lendo os livros. Louco pra fazer um filme do seu livro. E lendo O Cemitério Maldito, sabe? Lendo Silent Slot. Eu não consigo ver esse tipo de coisa acontecer. Da carreira do Stephen King, né? Acho que o Stephen King só tinha feito Carrie e acho que o Silent Slot. E o Kubrick ele tinha uma capacidade de criar imagens, né? Então aquela imagem do elevador abrindo e saindo sangue resume o hotel, né? De uma maneira que não precisa de mais nada. E é muito interessante nada, né? o diretor, o né? Stephen King falando sobre o filme, que ele sempre falou muito mal do filme, O Iluminado. Mas ele admite que o filme tem imagens, tem cenas que são clássicas, que ficaram, cego, né? Não então, com o passar do tempo, é muito interessante a relação do Stephen King com o filme, porque ele não gosta, mas ele teve que dar o braço a torcer em diversos momentos. Eu não gosto, mas é bom. Eu não gosto, mas marcou. Eu não gosto, mas tem cenas que são muito bem construídas. É porque virou aquela história do aceita
que dói menos, né? Porque o filme é um clássico, não tem o que fazer. É interessante que o Iluminado, quando saiu, ele não foi bem recebido. Ele foi indicado pro Framboesa de pior diretor. É verdade, é verdade. Atriz, né, também. Atriz também. Indicada. E o Stephen King reclamou muito da personagem feminina do filme, porque ele disse que ela só gritava e era uma idiota, e ele não escreveu aquela personagem. É, uma personagem bem típica americana do livro. Bem aquela mulher loira, tipo líder de torcida que virou mãe de família, e tem uma coisa bem suburbana que a gente vê dos filmes. Não era aquela personagem, mas... Ele criticou a escalação. No livro, você tá falando? No livro. Entendi. Ele criticou a escalação do Jack Nicholson também, que ele disse que o personagem não parecia um homem comum, já parecia um doido. Louco, né? Na primeira cena, né? O Stanley Kubrick era bem direto no que ele queria. Né? Ele tem razão. Quer dizer que é ruim, mas tá errado. Kubrick, você fez um filmaço, mas você não adaptou meu livro. É isso que ele tá querendo dizer, né? Exato. E era um livro muito pessoal, né? Imagina. Doeu, né? Doeu no ego dele. Tem uma parte final do livro que, quando a Shelley Duvall tá correndo lá, ela, assim, é muito engraçado. Até, assim, é aterrorizante, mas é engraçado. Porque aquela mulher tão frágil, ela vê coisas horríveis. Ela vê um fantasma fazendo boquete em outro. Ela vê um elevador saindo sangue. Ela, assim, você vê o Kubrick meio que sendo cruel com ela. Haja trauma, né? Mas a relação do Stephen King com o filme foi tão tensa, traumática, que depois de muito tempo, muitos anos, acho que 3 décadas, eu acho, em 2003, não sei, quando ele decidiu fazer uma continuação do livro. Antes ele fez um filme dele. Antes ele fez uma minissérie. É porque o livro, o Dr. Sono é de 2010, mas ele quis fazer a datação do Iluminado versão dele, né? Sim, numa minissérie. Mas depois... Quem viu aqui? Você eu viu? assisti e é horrível. É muito ruim. É literal. Mas o que tem de... No que ele avança em relação ao filme? Não, em relação ao filme, nada, mas ele... Mas é uma minissérie. Ele filma exatamente o livro. O livro. Então tem muito mais cenas com eles no hotel, descobrindo recortes com a história do hotel. Tem uma mangueira que cria dentes e persegue o menino. Coisas que tem no livro e que não funcionam no filme. Fica ridículo. Tem uns animais de topiário, sabe? Que, tipo, aqueles animais de escultura, doador de monte de tesouro. Tem isso e eles perseguem o menino. Coisas que tem no livro, mas que o Kubrick, que é sábio, né, não pôs. Curioso. E o King o Stephen King dirigiu um filme, que é o Comboio do Terror, que é horrível também. Nossa. Ele voltou pra literatura que era melhor. Né? Ele não é bom de cinema, infelizmente. Eu gosto dele como escritor, eu acho que ele é legal, mas... Cinema acho que não é a praia dele. Deixa que alguém filme os trabalhos dele, né? Sim. Mas é interessante. Mas antes da sinopse, acho que é interessante o que o Stephen King falou sobre o Stanley Kubrick na época do filme Iluminado, que ele disse que ele não gostava do filme porque o Kubrick era um diretor que pensava muito, mas sentia pouco. Então, esse foi o comentário que ele fez. Com isso, vamos partir pra sinopse. Bom, o filme retoma os acontecimentos de Iluminado, né? Depois de 30 anos e ter sobrevivido ao ataque do pai. O Danny Torrance... Quem é Danny Torrance? Ian McGregor. Ainda sofre com os traumas do passado e vive numa eterna tentativa de recomeço. Quando a vida parece estar ajeitada, uma jovem começa a se comunicar telepaticamente com ele, enquanto a gangue, o verdadeiro nó, tenta roubar a iluminação desses humanos especiais, Thiago Faria. Pois é, né? Então... Complexa essa sinopse, né? É o que você... Quem não viu, fica bem... Pra quem viu Iluminado e caiu nesse filme... Nossa, também não conecta se ambientar muita coisa, ali tomando um chazinho alucinógeno, né? Pra ver se funciona. Bem, eu acho que antes de qualquer coisa, é um projeto fora do comum. Ambicioso, assim. É ambicioso e meio louco também, né? Porque o que o Mike Flanagan tenta é conciliar duas obsessões dele. Uma é a literatura do Stephen King. Ele é muito fã do Stephen King. Ele já falou que começou a fazer filmes por causa do Stephen King. E o filme Iluminado, que ele também adora. Então imagina, você é fã do Iluminado, o filme, e do Stephen King. E você quer fazer um filme que vá unir essas duas coisas, que naturalmente não se bicam, né? Porque o Stephen King detesta a adaptação que foi feita pelo Kubrick do Iluminado. Mas veio o Mike Flanagan e decidiu dar as mãos... Eu gosto de água, gosto de óleo e vou fazer uma mistura com os dois. Entre essas duas. Uma caipirinha com os dois. E fazer com que elas funcionem juntas, né? Isso
Esse, pra mim, é um princípio muito, muito louco pra um filme. Já acho curioso que tenha existido um filme que tenha nascido dessa ideia, porque, enfim, que dificuldade, né? Você juntar esse autor de tramas tão fantasiosas e que cria esses mundos mágicos com personagens extravagantes e tramas enormes em mundos de fantasia com a obra de um diretor que era o avesso disso. Então, o Dr. Sono é um filme que tem um pouquinho de uma coisa e um pouquinho da outra, e às vezes ao mesmo tempo. Eu não sei se funciona, até agora eu não sei, eu vou descobrir na gravação do podcast. Até o final da conversa, vamos ver se você define isso. O projeto em si é curioso, é Chris, muito fora do comum. Cris, o que você achou do filme? Eu acho que, conversando com o Gustavo, e acho que aí ele pode falar mais, o filme sofre de um problema exatamente de tentar pagar essas dívidas com muita gente, de tentar encaixar coisas do livro e de tentar encaixar uma grandes referências ao Iluminado, e acho que o ápice disso é o final do filme, que quem lê os livros sabe que no final não tem necessidade nenhuma de ter aquilo que tem ali. O final é completamente outro. Então, acho que os problemas do filme estão um pouco ligados a essa coisa de tentar ficar pagando tudo, né? Tentar pagar todos esses... É muito boleto? Esses boletos. Por outro lado... Eu acho que talvez, ao mesmo tempo, é a coisa que eu mais gosto no filme. É a parte final. Eu acho que em outros momentos do filme ele tenta fazer as referências e tal. Mas no final, eu não digo que funciona. Eu vejo vários defeitos também. Mas é uma parte que tem uma ação, uma pegada, ele consegue imprimir mais ritmo. Eu acho que ele tem um problema de ritmo durante toda 1h30 inicial. 1h30 o filme inteiro, né? Tem 2h30 o filme. Tem 2h30. Toda a primeira hora, não sei. Eu sinto que tem um problema de ritmo e de aonde ele quer chegar, no sentido de saber, nós estamos numa trama psicológica mesmo, vamos transformar num filme de terror, o que vai ser? Gustavo, você também acha que o Mark Flanagan, pegando a linha do que o Chico e a Cris falaram, o Thiago e a Cris falaram, o Chico tá aqui, não tá aqui, a gente fica sentindo saudade dele. De que o Mark Flanagan tornou o projeto mais audacioso do que ele seria por essa vontade de não abandonar o filme do Kubrick, mas também incorporar muito mais coisas do livro do Stephen King do que o Kubrick tinha feito. E aí, equilibrar essa balança é meio complexo? Não, com certeza. Primeiro eu queria dizer que eu acho que ele até que se saiu bem, porque é um abacaxi imenso esse projeto, assim, na minha opinião. O livro, o Dr. Sono, ele é uma continuação do universo do Stephen King, é uma continuação do Iluminado 2 Stephen King. É um livro grande, uma vantagem dessa trama, eu acho que ela não é aquela coisa de continuação que repete a continuação original. É outra história, o personagem cresceu, daí ele seguiu outro caminho na vida dele, ele tá lá trabalhando e encontra outras coisas. Não tem a ver não é um remake do original. Por esse lado, ok, mas por outro lado ele tinha que referenciar muito o original, né? E acho que esse é o grande abacaxi desse projeto. Dentro de todas as limitações e de todos os desafios de ter que agradar o Stephen King, que foi um cara que participou muito e tá na crista da onda, né? Porque ele fez com a Warner agora o It, né? E tá super em alta. Então acho que a pessoa que ele mais queria agradar lá era o Stephen King. Mas ele também tem que agradar... Eu li numa entrevista com ele que ele tinha que agradar a família do Stanley Kubrick também. Acho que tá aí a explicação, então. Então ele tem que pisar muito em ovos esse filme inteiro. Porque eu imagino que, sem ter lido o Dr. Sono, que era possível fazer um filme solo sobre o livro do Dr. Sono, provavelmente. Sem incluir... Que você poderia não conectar com o Iluminado. Ele teria enredo bastante para ser um filme normal. Quer dizer, é muito audacioso quando ele traz e refilma cenas do Iluminado, algumas, e te incorpora no filme, mas ao mesmo tempo segue com as características, como vocês estão falando, principais do livro na questão que se opõe. Quer dizer, ali que está o segredo da audácia dele.
Não, e sabendo que é um filme de que o Stephen King não gosta, é mais curioso ainda, né? Muito curioso. Porque o Stephen King é como se ele estivesse agora recriando aquele filme que ele não gostava, dando um novo sentido para aquele filme, sentido original, depois que o Stanley Kubrick já morreu. Olha que loucura. Mas tendo coisas num filme que não tem no livro. Que não tem no livro, tão fazendo uma isso. espécie de adendo ali ao filme, né? E um clássico que não precisa mexer, né? Ninguém vai reclamar se ele deixar aquele filme quieto no canto dele, né? Ninguém vai ficar chateado. E ele vai lá, mexe no clássico, o cara refilma cenas pra trazer um sentido que o filme original nem queria ter. É Que o muito livro, louco, E né? o que vocês acharam isso? O Rafael Argemão, semana passada, quase morreu. Lembrando que as cenas são recriadas. Eu acho totalmente dispensável. Eu também acho. Acho que tem uma E- cena tão boa ali, não querendo dar spoiler aí já dando, que tem uma cena tão boa com o Ewan McGregor que você sabe qual cena ele tá se referindo. Ninguém precisa desenhar, ele vai lá e ele desenha. Essa cena aqui, viu? Que é pra você lembrar. Não sei. Comparado 30 segundos antes. É que né? a gente tinha falado que no programa passado que o Exterminador do Futuro novo era um remake, sequel, reboot. Esse é um remake, sequel que não tem remake. nada a ver com o original. Ele só lembra algumas cenas pra é, conectar. Mas... Lembra? Refilma. refilma. Então, Refilma, assim, é. é um remake, mas Não, que não não- tem nada a Eu ver. acho que eu vou no Andar Gemão também. Nossa, eu falei, por quê? É que o Argemão ficou irritado. Eu não cheguei a ficar irritado, eu só me perguntei. Não, essa cena específica eu fiquei quê? irritada, porque eu falei, gente, mas se você entendeu que cena é, você entendeu. Se você não entendeu, melhor deixar assim. Mas eu achei muito curioso, porque o filme ele vai seguindo um caminho, né? Que tem aquela história dos vampiros, tem algumas cenas boas. A escalação do menino, do Jacob Tremblay, né? Que é um menino muito querido, né? Que todo mundo Cris gosta. é fã Aquela número cena é 1 horrorosa, dele. né? A cena dele é A cena é muito. forte, Não, né? e a cena que antecede é absolutamente ridícula, né? Porque assim. O menino tá andando sozinho. Vocês perderam a cara de Thiago andando, Faria. sei lá, num raio de 50 quilômetros de milharal, andando sozinho, voltando de sua aula de beisebol, sozinho. Sempre tem que ter um completamente. milharal numa adaptação assim, de Stephen uma King, isso é criança natural. de 10 anos andando sozinha na rua pra voltar pra casa, andando, sei lá, cerca de 15 quilômetros até sua casa e vai ficar tudo bem. Até aparecer a Kombi do Palhaço, que era famosa a gangue que era famosa em São Paulo quando eu era Não, criança. não, é que pra mim- O It foi lá buscá-lo Já na é, van, muito, né? então, já é muito chocante pra mim ver um filme, uma continuação do Iluminado que parece o It. Que pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Sei lá, não vou trazer uma comparação muito maluca, mas é como se você fizesse uma continuação de Psicose que virasse ET, sabe? Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes. Thiago, você falou isso, Não tem uma nada a ver uma continuação que coisa com a parece outra. It. Eu tava até pensando numa coisa, que eu não sei se eu que tô ficando muito louca, mas eu senti umas referências a um terror mais recente mesmo. Sim, Né? existe. Não é uma assim, em vez de fazer referência ao terror lá de trás, eu senti uma coisa mais recente. Por exemplo, aquela primeira cena das miniaturas, quando o cara, uma das primeiras cenas quando ele chega, pra mim é puro Hereditário. Os takes, o enquadramento, o gênero, eu falei, nossa, isso é muito Hereditário. O próprio fato de você ter recriação de cena do Iluminado, pra mim, não tem como não pensar no jogador número 1 do Spielberg, que recriou de um jeito um pouco mais divertido as cenas do que se passam Eu naquele lembrei hotel. do filme do Spielberg também. Né? Assim, Me não tem lembra como, Spielberg, assim, né? a história da composição dos vilões do filme, que seria uma gangue Até de isso. quase de vampiros, então tem uma coisa meio quase filme adolescente dos anos 80 e tudo mais. A impressão que eu tenho é como se o Stephen King tivesse dito, olha gente, aquele filme que vocês viram do Stanley Kubrick, na verdade deveria ter sido assim, e o que eu penso o tempo todo, então me dá aquele filme que eu vi, porque eu acho muito melhor. Assim, eu não quero esse, eu quero aquele. Não, e por fim, aquele é muito bom. Nessas referências mais recentes, até a própria escolha do desfecho, quando ele fala, já estamos caminhando um pouco no filme, mas quando ele vai falar, citar o hotel como o problema de lá é a própria construção, é a própria casa, isso é puro Residência Hill, é o conceito, assim, Da o série que ele esqueleto fez. da série. É um lugar que é o problema, assim, sabe? Mas Então, o Iluminado original, o livro, o hotel tem esse peso muito grande de hotel. É quase vivo. Ele toma conta do personagem do então ele Jack traz Nicholson. isso de novo, tem um, né? algo E, assim, sobrenatural Ele ali. explica isso que o filme não explica, né? E também o fato do personagem do garotinho no Iluminado original ele ser
ter esses poderes que o filme sugere o tempo todo, nesse novo ele não só sugere, ele abre os poderes para que totalmente. Se transforme numa trama própria e tudo mais. Sem dúvida. Mas o filme ele segue esse caminho do livro, mas uma coisa que eu achei interessante, que eu gostei, é que tem uma hora que os personagens, eles literalmente entram no filme do Iluminado, né? Toca a música original, ele recria... não pode dar spoiler, né? Mas ele recria... Segura. Ele recria. Exatamente a abertura do Iluminado, uma hora. Sim. A abertura é igual, então é como se ele estivesse entrando no filme, que é um fanservice, mas que pra mim funcionou, eu gostei daquilo. Não, mas quando ele não recria exatamente aquela cena de flashback, eu acho legal. Quando o cara tá lá dentro, quando ele tem aquelas conversas, aí não me incomoda, não. Eu acho até interessante, assim, eu fico querendo ver até onde ele vai. Mas eu acho curioso, porque realmente eu acho muito diferente. Pegar as cenas antigas e colocar no meio. Não, mas eu acho diferente, porque realmente vira uma homenagem escancarada ao filme anterior. E não só uma homenagem, ele tenta... É como se o filme ocorresse dentro do Iluminado filme anterior, exatamente, ele sai de um território e entra para outro. Como se tivesse sido gravado dentro da exposição ali do Museu da Imagem e do Som, sei lá, dentro de um lugar, de um museu do Stephen King. É muito curioso, mas o que eu acho mais curioso ainda é que a trama toda que vem antes dessa parte final parece que não casa com o estilo do Iluminado. Mas no caso, esse final é totalmente diferente. Então totalmente. Parece que, não sei, o tom do filme é diferente. É como se o filme fosse uma adaptação padrão do que seria um livro do Stephen King de suspense, sei lá, It é o melhor, o melhor exemplo é It mesmo. E It é o grande sucesso do momento inspirado em Stephen King, então esse é o melhor exemplo. A adaptação de It, que num determinado momento vira o Iluminado do Kubrick. Eles entram lá, né? Eles entram no Iluminado. Vamos fazer um passeio pelo filme Iluminado. Não sei, estranho, né? Mas curioso também. É curioso, é diferente. Eu acho que para quem vê muito filme, para quem é cinéfilo, esse filme deve ter algo que vá atrair, porque é um filme que eu acho muito fora Apesar de ter 2h30, ele não parece ser... Apesar de ter muita coisa que parece umas 5, né? Você achou? Eu não achei que eu não tenho algumas quedas de ritmos. A hora final, ela tem mais ritmo. É isso que eu queria falar. A gente falou muito do fim, eu quero voltar um pouco no começo, porque a primeira, como a Cris falou, 1h30 das 2h30, é basicamente sobre o Ian McGregor tentando se reconstruir, um alcoólatra. Começa transporte. Mudando pra uma. Começa transporte. É verdade, nessa lista de referências a coisas mais recentes, começa com. Ele gosta de um vaso sanitário, né? O Ian McGregor, né? Não, assim, se você falar assim, rodar a cena e falar, esse aqui é o Dr. Sono ou o Trainspotting 2? Se a pessoa não tiver visto, ela vai chutar Trainspotting 2. Se vê rapidinho, né? Então, assim, é um filme que começa todo um tom dramático, digamos assim, com pequenos flashes dessa coisa paranormal, e depois de mais ou menos 1h30, tô chutando, quando o drama já tá estabelecido, quando ele já é um enfermeiro, quando já tem a coisa do gato no hospital, sei lá, uma clínica, que pra mim eu acho tudo aquilo bem desnecessário. Ele agradando o o Stephen King, toda essa parte. No sentido de que ele vai criando barrigada, né? Vai criando um ritmo lento. Mas esse ele gastou 1h30 com coisas que depois, a última 1 hora, vão renegar. E a última hora é muito melhor. Mas esse clima fantasioso, eu acho que tá pontuando o filme inteiro. Essa história do personagem que consegue entrar em contato com outro personagem que tá num lugar diferente. Sim. Escreve mensagem na parede que outro personagem vê. Enfim, esse lado mais fantasioso, que é bem Stephen King. Quem lê os livros dele, alguns livros, sabe que isso é muito a cara do Stephen King. Eu acho que o diretor que melhor adaptaria Stephen King nessa essência da fantasia seria o Shyamalan. Eu acho que tem uma conexão muito grande na maneira meio pura como eles encaram a ficção, né, a fantasia. Que é abra seu coração e vamos passear e acredite na. O Shyamalan gosta das histórias dele, né? Acho que ele nunca adaptou nada, né? É bem isso. Mas acho que esse tom meio quase ingênuo, e por isso o Stephen King tem muito personagem adolescente, muita criança, acho que
tá nesse filme. Tá em grande parte desse filme. Escancarado ali também. Eu tô falando escancarado muito hoje, né? Porque o filme escancara realmente todas as o coisas. personagem da menininha podia ser uma repetição da Eleven lá do Stranger Things, mas eles fazem uma outra coisa. Ela é uma menininha, a menina lá, uma adolescente meio rebelde e tal. Mas então, isso que menininha, gente. Abra. A menininha Você dormiu nessa parte. Tá. Se eu dormir na parte da Abra, eu dormi o filme inteiro. Mas o que me incomoda um pouco é que ele passa 1 hora de filme construindo personagens, inclusive os vilões, que ele constrói um por um e você vai se afeiçoando a eles, e quando ele vai dar fim aos personagens, aí em 2 minutos já acaba tudo. E não tem muita ameaça, né? Muito fácil exato. tudo. Né? Não, tem uma história de uma... Ele mostra uma personagem que é adolescente da gangue lá, que não tem necessidade. Não, e constrói toda a trama dela e como ela foi encontrada. Como ela faz o approach nas suas vítimas e tal. Eu achei que ela ia ter uma coisa decisiva em relação ao personagem do Ewan McGregor, por exemplo. Não acontece nada. Então ele criou inicialmente esse arco do Ewan McGregor. Aí depois ele cria esse arco da gangue. Como é que chama que eu esqueci? Nó verdadeiro. Nó verdadeiro. Cria esse arco, então explica todos os personagens, um pouco mais, um pouco menos. Depois ele acaba tornando todos, não vou dizer nem coadjuvantes, figurantes, né? Ficam 2 importantes e o resto um bando de... Talvez 3, mas depois o resto um bando de figurantes. Mas são 2, 3 filmes que vão acontecendo. Isso é onde eu tô querendo chegar. Tem um filme ali do arco dramático do personagem do Ewan McGregor. Tem um filme aqui de uma gangue meio Mad Max, que são, vocês fizeram referência a vampiros, né? Digamos assim. E quando esses 2 filmes se encontram... Eles vão pro Iluminado. Eles vão pro Iluminado. É isso que eu quero chegar, entenderam? Quer dizer, tem 2 filmes que se condensam num terceiro que eu nunca imaginei que pudesse se condensar. A gente imagina porque tá no cartaz, só por isso. E a hora que condensa, eu tô dizendo pra vocês que é a hora que mais me interessa. Então, depois de 1h30 de filme, quando começa a caçada, digamos assim, onde essas histórias se encontram, é porque eu acho que tava tão... com informações necessárias e uma fantasia meio ingênua, talvez, que ali começa a ação realmente, o pega pra capar, e ali fala, não, agora eu mergulhei, agora me interessa mais. Aí depois vai chegar na fase das refilmagens do Iluminado, que aí a gente pode questionar um pouco mais ou um pouco menos, que eu acho que ele acaba até combinando com o restante, mas eu acho todo, gente, um Frankenstein, assim, maluco. Eu acho muito louco o filme, muito louco. Deve ser o filme mais experimental que eu vi esse ano. Não vi nenhum na mostra tão experimental. Mais experimental da face da Terra. Deram uma carta branca pra ele pegou a carta branca e pintou jogou purpurina e rasgou. 530 páginas, o livro é imenso. Então ele teve, assim, ele cortou muita coisa. Mesmo assim, nossa, ainda bem. Acho que por isso ele resolve de um jeito tão truncado, né? Porque demora ali pra construir personagem. Eles deviam ter cortado mais. Mas como eu falei, é um abacaxi. Eu acho que dentro desse abacaxi, ele saiu. É um abacaxi docinho, né? Não, o abacaxi, assim, ele é terrível ter que adaptar esse livro e adaptar o Iluminado também. E agradar o Stephen King, agradar os fãs, que tem que ter, os fãs do terror moderno, os fãs do terror antigo. Ele criou esse abacaxi. Esse que é o detalhe pra mim. Ele Michel, criou esse abacaxi. mas apesar disso tudo, ele pegou o abacaxi, acho transformou acho que foi uma demanda. Acho que ele não teria como fazer sem colocar o Iluminado. Será? Acho que não. Eu tenho dúvida se será que não poderia, já que tem agora o It fez tanto sucesso, não poderia simplesmente ter feito eu acho que dava. Ter colocado mas alguns flashbacks. É uma continuação do Iluminado. Como é que você vai falar que, então mesmo assim não vou fazer? Eu tive um pai meio doido e segue o baile. Era outro filme. E vamos lá encontrar a gangue dos vampiros. Exatamente, ficava nessa história. Eu acho que ele queria mesmo. Eu acho que é uma conexão muito frágil de uma coisa para. Eu entendo o personagem do Ewan McGregor ser um reflexo do pai, porque o personagem também tem problema com alcoolismo, então dá pra ver que é uma maneira de refazer aquele personagem do Jack Nicholson, mas dando um outro final, um desfecho diferente pra ele. Enquanto no outro, como eu tinha comentado, você não sabia nada, de onde surgia aquela loucura, nesse tá muito claro que a questão do alcoolismo, de vícios, é o personagem tentando curar os seus traumas, mas também tentando renegar um pouco a coisa da iluminação que ele tem,
É Iluminado que eles falam, né? É. O Shining dele, quer dizer, que depois você acaba entendendo o que é isso, né? E aí Ele o outro usa não tinha nada disso. Então, pra ajudar os caras, né? é uma forma de sobreviver sem aquilo, né? É que no outro filme o Kubrick abria margem pra você interpretar aquilo como delírio, como mil coisas. Esse não, ele fecha no sobrenatural, ele tá fechado na fantasia, É isso né? aqui, ó, é gente, vocês isso, entenderam? eles são iluminados Mas o mesmo, Kubrick- sai um arzinho ali do corpo deles e que faz todo mundo feliz, é isso, é a fantasia Mas o Kubrick literal, fecha né? também termina com uma foto do Jack Nicholson nos anos 20, né? Não tem muita... Tem isso, Pra né? mim, aquilo não fazia nenhum sentido, eu tava achando aquilo delirantemente incrível. É que o Horrível, Kubrick pelo abre o contrário. filme dele pra um público maior. Eu acho que o Dr. Sono é um filme muito pro nicho de público de filme de terror, de fantasia. Entendi. Eu não consigo ver alguém que tenha gostado muito de Iluminado e encarado como um drama, um terror psicológico, Pois é. entrando na sala do Dr. Sono e levando a sério qualquer uma dessas coisas que o filme traz. A gangue dos vampiros, que, sei lá, um parece o Snoop Dogg, a outra usa um chapéu de cowboy. A atriz gostei boa, eu dela, gostei eu dela. gostei. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Rebecca Ferguson, Chris. É Que a gente boa, viu? conheceu ela no Missão Impossível, né? Exatamente. Ela roubou o filme do Ewan McGregor? Não, acho que não sei. Eu acho os dois. É isso aí. Não sei. Ela tá bem, ela Ela tá tá bem, Eu mas ela não acho sei se ela eu chega a também. roubar o filme, porque aquela papel gangue dela é é meio sem difícil, hein? noção, assim. É que Sei. falta um terceiro ato pra essa gangue. Eu não gostei da maneira entendeu? como resolve a Ela trama tá dele. legal, tá legal, mas não sei se chega. Sei lá, viu? Eu acho ela a melhor coisa do filme. Eu achei ela boa também. Achei bem... Eu acho ela a melhor É, coisa. mas eu, eu não- eu tenho mais simpatia pela Abra, eu acho. eu gosto Porque- da Abra também. Porque ela quer botar. Eu acho que ela não é uma criancinha boa. Ela fala, mereceu, é isso aí Sim, ela mesmo. é. Vamos lá. Foge do estereótipo, É, né? criancinha Maléfica! O Maléfica! elenco foi bem escolhido, né? O Will McGregor também caiu bem nesse papel. Mas Eu só fiquei meio com dó mesmo do Jacob Tremblay mesmo, que aquela cena eu falei, cara, essa cena é meio desnecessária, porque isso aí deve ter aumentado a censura do filme sem ter necessidade. Precisava de tudo isso nessa cena? Nossa senhora. Foi inteligente de escalar um menino tão querido, né? Pra uma cena tão forte. Nossa, É a cena deixa a mais cena mais aterrorizante do forte filme, ainda, né? né? Deixa a cena mais forte É ainda, incômodo, porque ele é né? carismático, né? Deixa mais incômodo. Eu achei também. Vamos Mas pro e Metavaranda, sobre, pode antes falar. do Metavaranda, e a direção do nosso querido Mike Flanagan? Então, eu fico nessa dúvida, porque ele tentou tantas coisas ao mesmo tempo, é a sensação que ele tava ali aqui em São Paulo, é muito comum, né, o malabarista ali no farol pra ganhar a moedinha, ele tava ali se equilibrando nos pratos, não posso quebrar o prato do Kubrick, não posso quebrar o prato da distribuidora, da produtora, do estúdio, não posso quebrar o prato do Stephen King, e aí vou equilibrando daqui, puxadinho dali, e fiz 3 filmes. Então, eu não acho que seja um grande filme. Qual grande cena que vai ficar marcada? Então, não tem, realmente. As refilmagens das cenas do Iluminado? Não, né? É uma refilmagem. E eu vi, Refilmagem de qualquer jeito, né? Não vou dizer de qualquer jeito, mas assim, simplórias, né? e eu li que ele quis se inspirar também no Iluminado ao fazer um filme de terror sem sustos fáceis e tudo mais. Sim, pode ser, mas para mim não criou uma atmosfera tão assustadora. Eu não senti como um filme assustador. Isso pra mim foi incômodo, porque, Sim. né, parecia que ele tava querendo criar atmosferas Parece mais assustadoras um que não suspense existem. do que um terror paranormal, por exemplo. Eu tô muito mais e- achando que é um filme de suspense, que tem a cena inesquecível é a cena do Jacob Tremblay, realmente, mas isso não é uma vantagem de direção, de técnicas de filmagem que ele fez, ele botou uma coisa de choque na nossa frente. Não é uma cena boa, é simples. muito sádica, Não. assim, não sei. Eu não gosto da cena, não. Não dá. Pelo menos eu não consigo ver naquele grupo de vilões algo assustador. Eu vejo quase como caricaturas, personagens meio como se fosse vilão do Tim Burton, algo muito caricato que você não consegue levar tão a sério. Eu tava achando quase engraçado, não consegui achar assustador aquilo ali. Então, não sei. E eu acho que ele usa muito recurso de efeito sonoro pra tentar provocar umas atmosferas um pouco mais tensas. Parece que quando ele quer levar o filme para um ponto ali de tensão, ele derruba um armário. Você nota algo caindo, sabe? Tem um barulho que vem de algum lugar. Eu não sei, eu acho que a direção dele não me convenceu nesse O filme. Gustavo que falou no começo que até esse filme era um bom diretor. E você achou que nesse filme ele se prova ou ele deu uma escapada? Então, eu acho que ele é um bom diretor, mas nesse filme ele ficou muito preso. Ele ficou pisando em ovos o filme inteiro. Eu senti isso, pelo menos. Ele ficou meio que pisando no livro, vou pra esse lado.
vou pro Iluminado. Então, eu acho que eu acho que ele é um bom diretor. Tem coisas nesse filme que eu gosto. Não vou dizer que eu achei horrível, mas também não achei bom. Eu acho que a direção dele é igual a carreira dele, de altos e baixos. Então, mas voltando ao que eu acho legal nele, é que dá pra notar que ele gosta do que ele tá fazendo, apesar de tudo. Ele tá se deliciando com o que ele tá filmando. Rafael Argemon, no programa passado, ele falou algo que eu concordo, que ele diz que talvez o problema do filme tenha sido o fato de que o próprio diretor foi o editor do filme, ele editou o filme. Então eu noto que tem gordurinhas ali, que um editor poderia ter simplesmente tirado do filme e feito algo mais enxuto, né? Tem um... Parece que ele está gostando tanto do material que ele tem ali, do livro e também do filme, que ele inclui tudo dentro do projeto. E não precisava ter incluído tudo, né? Poderia ter tornado algo um pouco mais coeso, não sei. Um pouco mais 40 minutos a menos, assim. Sim, com certeza. Acho que o que falta nesse filme é coerência mesmo. Talvez escolhido um caminho, não sei. Mas ao mesmo tempo, o fato de não ter escolhido, pra mim, é o que deixa o projeto curioso, né? Porque poderia ter sido um filme muito mais quadradinho e sem graça, e acabou que virou um filme muito louco e com momentos interessantes ali dentro dele. Ele tentou pegar a sósia da Shelley Duvall, né? Pois é, que loucura. Eu achei que era o John Belushi. Eu não estava entendendo. Eu falei que é o cosplay. Sabe quem é? É o Lee Thomas, que é o ator do ET. É o ator... eu sabia que tinha ET nesse negócio. Aí, tem o ator do ET. Tem ator do ET. É meu ator fetiche dele. É um encontro... No fim das contas, acho que ele conseguiu o encontro que não existiu entre Spielberg e Kubrick, né? Que teve só no Inteligência Artificial, mas o Kubrick já tinha morrido. O menino do ET no Iluminado. Olha aí, tá vendo? Que loucura. Tudo fez sentido. Tudo fechou. É um delírio muito louco de um cinéfilo on drugs. É o filme mais experimental do ano. Não tava na mostra, mas devia ter entrado lá. Não, o Inteligência Artificial conseguiu juntar os dois. Podia passar em Locar nesse filme. Não foi. Gustavo, vamos pro Metavaranda, que depois dessa descoberta aí, que é o ator do ET, eu só posso dar a minha nota e partir pro próximo. Então, cara, eu não consigo. Dar nota? Não. Ufa. Ia acabar com o quadro aqui, o Chico ia ficar bravo. Eu não consigo dar uma nota. Eu vou dar 6, vai. Eu vou dar 6. Eu acho que tem porque coisas você achou simpático o filme. Então, eu achei que ele deve ter sofrido tanto pra descansar esse abacaxi. Você tá com uma empatia, assim. Eu tô me colocando no lugar dele. Eu tô notando isso, vendo as notas dos cinéfilos no Letterboxd, eu noto isso, que as pessoas ficaram ali com pena do coitado. Ou falaram, gente, é tão louco o que ele fez que eu tô junto, vamos junto. Ninguém larga a mão de ninguém, vamos nessa. É o rating e empatia. Exatamente. Que filme mais cagado, eu adoro. Mas pra mim também tem essa coisa de eu não saber, assim, onde a gente tava. É pra ter medo? É terror psicológico? O que tá acontecendo, né? Pra mim também teve essa sensação mesmo. E aí, nós vamos tomar susto, não vamos? Desengana. E eu acho que tem uma melhora na hora final que vamos deixar com um 4,5, assim. Um 4,5. Muito bem. Thiago, eu vou dar nota 5. Tô mais bonzinho que eu fiz, você tá muito bonzinho. Mas por quê, Michel? O que aconteceu? Porque ele ficou em cima do mundo, tá tão se equilibrando, tão torto. Mas o filme me atraiu. Eu achei que o Michel vai dar um 3. Cara. Não, ele me atraiu na hora quando final. Eu vi, eu pensei, nossa, o Michel vai detestar esse filme. Não, é estranho dizer que ao mesmo tempo que eu não gostei dele refazer algumas cenas, o fato dele entrar no hotel não me incomoda. Dele querer. Não. Já estamos aqui, vamos. Síndrome vamos de Estocolmo, né? Eu acho. Eu me senti preso naquele hotel com um diretor louco me torturando. Atraído pela questão do vamos criar uma emboscada e não sei o quê. Eu não sei se ele consegue as melhores soluções. Aquilo. Mas ele consegue te despertar interesse. E aí, naquela hora inicial, ele tava só me dando barrigada. Eu tava morrendo assim, de tédio aquela hora e meia inicial. Aquela praça que ele chega, parece a praça do Forrest Gump. E aí aquela vida... dizendo, tem uma coisa meio Shyamalan. Aquela vida de enfermeiro dele lá, que sei lá, parece um conduzido Miss Davis, só que versão enfermeiro numa clínica. Com o gato, né? Cara, que loucura, que loucura. Que loucura. Do gato. O que é filme de terror? É isso? Não, filme de terror é a última coisa que eu tava sentindo. Mas eu não consegui me desinteressar pelo filme. Não achei entediante o filme. Sim. Porque ele é tão...
imprevisível no que ele tá querendo De fazer. repente aparece uma pessoa com o olho brilhando. E tem uma cena que se você tira do filme e exibe do nada, vão achar que saiu de uma ficção científica experimental. Que a personagem da vilã vampira, ela começa a voar e ela dá uma planada, ela começa a Aquilo é muito bom. flutuar na terra plana. Eu lembro o Grande Lebowski, cara. Não, Sabe lembra, quando ele sei viaja? lá, lembra IMAX do Museu de Ciência de Londres, sei lá. Quer dizer que coisa doida. Mike Flanagan acredita na Terra plana, é isso? Não, ele é muito louco, muito louco. Ele não teve Muito pudores aí, viu? Ele, enfim, tá dodói da vida. Qual a Vou sua dar nota nota? 5 Nota por causa 5. disso, porque é um filme muito maluco mesmo. Devia ter sido exibido na mostra. É mais experimental que o Pertencer, indicado pelo Michel. Isso é um filme experimental. Aprenda, diretor do Pertencer. Muito bem. Com isso, esse momento foi talvez a semana mais engraçada da história da varanda, em 4 anos de existência. Não, mas se vocês pensarem, não, vamos lá, vamos retomar. Dá pra fazer, dá pra fazer um curta só de vamos visitar o hotel e você corta o filme, né? Podia o ser filme um da extra do coisa. DVD, né? Dá sim. Revisitando o hotel. E ganhe It Hotel 3, Overlock. né? Vamos de volta ao Hotel Overlock. Ele foi bem só. de bilheteria? Não. Primeira semana nos Estados Unidos não foi Imagina, não foi, gente, não. imagina. Eu imagino as pessoas saindo do cinema perplexas. Ah, eu acho que Que porra foi? A pé atravessando 50 km de milharal pra chegar no cinema. O que eu vi agora, gente? Amigos, não dá. Vou respirar, tomar uma água e falar que o Metavaranda de Doutor Sono foi 51. Então, Nossa, Ian tá bom, McGregor, uma boa Mark ideia. Flanagan e companhia estão aqui pendurados na varanda, tomando um ventinho, com um barulhinho de chuva, deve estar garoando na cabeça deles. E eu quero muito ver o próximo filme do Mike Flanagan. Vai saber o que vem A daí, gente vai né? refilmar Um Corpo que Cai como um musical, né? Praticamente. Puxadinho da varanda, vamos trazer outros filmes, outros temas. Agora é a hora que a gente convida o Chico a voltar para falar um pouco de um filme que ele quer destacar. Oi, gente. Também vou dar meu pitaco aqui sobre o relatório, tá? O relatório, quando eu assisti na mostra, foi o primeiro filme que eu assisti na mostra desse ano. Eu fiquei impressionado pelo fato dele ter sido escrito, na verdade ele foi dirigido e escrito, né, pelo mesmo cara que escreveu A Lavanderia, do nosso querido Steven Soderbergh, que é um filme que eu achei um dos piores do ano. Porque me parece que o Scott Z. Burns, né, que é esse cara, ele tentou atrair, deixar todas as coisas interessantes ou mais interessantes para o filme que ele próprio ia dirigir, né, que é o filme de estreia dele como diretor, e tentou meio que dar uma sabotada rápida no filme do Soderbergh para não chamar tanta atenção, não roubar tanta atenção do filme dele. A Lavanderia eu acho muito ruim mesmo. E o relatório, eu acho que ele é um filme equilibrado, interessante, assim. O que eu acho mais interessante no relatório é que ele assume essa forma de thriller político, né? Ele tenta mirar nos grandes filmes do gênero, né? Que são filmes mais antigos, filmes dos anos 70 e tal. Não chega tão perto deles, mas eu acho que ele tem uma dinâmica eficiente. Eu acho que ele envolve essa estrutura de suspense, né, de uma forma interessante. Eu acho que ele mantém um dinamismo mesmo de roteiro e montagem que funciona bem, me deixa interessado no filme o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele consegue evitar 2 grandes pecados nesse tipo de filme. Ele não é um filme enfadonho, pelo menos eu não achei enfadonho. Eu acho que é um filme que consegue nos deixar ligados o tempo inteiro. E ele também não é um filme muito complicado de entender, porque essas tramas políticas, que tem muitos bastidores e tal, geralmente vêm com explicações muito complexas e às vezes essas explicações não cabem muito bem em 2 horas de filme. E no relatório eu acho que ele vai bem, ele dá as informações que ele precisa para o público organizar o pensamento em relação àquela situação. E eu acho que é um filme que funciona bem pro
pro que ele se propõe. Eu não acho um grande filme, realmente não acho um grande filme, mas eu acho que é um filme ok, um filme interessante, ainda mais para um diretor estreante. Thiago, você também assistiu o relatório, né? Você concorda com o Chico sim. que é um thriller político ok, não enfadonho e que não é complicado de entender? Tentando resumir o que o Chico falou aí. Então, mais ou menos. O Scott Z. Burns, que é o diretor, ele foi o roteirista do A Lavanderia, que já é um marco pra gente aqui na Varanda esse ano, porque nivela todos os outros filmes, né? A gente vê um filme e diz, pelo menos é melhor que A Lavanderia. Eu não acho, desculpa discordar de você, não acho que dá pra... Porque nenhum é pior. Então não dá pra nivelar. Todos ficam acima. O Dr. Sono tá quilômetros, por exemplo. Muito melhor acima. que A Lavanderia. Nossa, Não, aquela cena da disparadamente. Meryl Streep na Estátua da Liberdade, acho que nem o McFly. Não, aquele final... Aquilo lá não tem enfim. como. O Scott Z. Burns, o diretor do relatório, ele escreveu A Lavanderia, do Steven Soderbergh, e o Steven Soderbergh produz o relatório. Para quem viu A Lavanderia e não gostou, o relatório é um momento de alívio. Ufa, ele se controlou, fez um filme bem sóbrio, que parece um thriller político dos anos 70, é todo em tom azulado, com prédios cinzentos, enfim. Boa parte da trama se passa numa sala, porque é o personagem do Adam Driver, inspirado no personagem real, que fica produzindo um relatório sobre crimes de tortura cometidos pela CIA logo depois do 11 de setembro. Então, é daqueles filmes sobre um longo processo em que se descobre um segredo de Estado e tudo mais. A história é sim interessante. Eu discordo um pouco do Chico nesse ponto do é fácil de entender. Não tanto assim. Não é enfadonho? Eu achei um pouquinho enfadonho. Totalmente. Mas nada disso me incomoda tanto quanto o fato de que eu acho que é um filme que joga muito seguro. Ele tem uma fórmula ali do que seria um thriller político estilo anos 70 e o filme não sai dessa fórmula de maneira alguma. Ele está muito preso àquele conceito ali, aquele formato visual. O diretor é muito limitado, o filme parece um episódio de série de TV. Os flashbacks são sofríveis mesmo, quando ele vai mostrar a tortura em si. Ele usa um tom meio amarelado, meio sujo. Então, é tudo muito padrão. É um filme que tem duas interpretações ali que talvez ganhem indicações ao Oscar. Eu não sei se vão chegar a ganhar prêmios, né? A do Adam Driver e a da Annette Bening, que interpreta a senadora que contrata o personagem do Adam Driver para fazer a investigação, o relatório. E a Annette Bening tá montada num personagem, então dá pra ver que ela quer ganhar muito Oscar. Isso pra mim é um pouco cansativo quando eu vejo filmes em que os atores querem ganhar um Oscar, então eles atuam daquele jeito muito impostado. Enfim, achei um pouco decepcionante, porque eu ouvi elogios ao filme e o que eu encontrei foi um episódio de uma série da Netflix, nada demais. Inclusive, sabe quem ele chama pra ser o diretor de fotografia desse filme? É o do diretor de fotografia do House of Cards. Aí, então, ele muito parecido, TV, e é muito parecido com a fotografia do House of Cards. Ali, né? Padrão, né? E nada que você não encontre na Wikipedia, né? Entendi. É um tweet do Carluxo, né? Mas não, é mais sóbrio. Né? Seria um tweet. Acho que os do Carluxo são até mais extravagantes. Tá mais pro tweet do Fernando Meirelles. Os tweets do Carluxo seriam a lavanderia. Esse seria o tweet do Haddad, uma coisa meio chata. Meio chata, meio sem graça. Que você lê, achei legal, é justo, é a vida. Cris Lume, você tem alguma coisa pra trazer pro Puxadinho da Varanda? Então, na verdade, acho que precisa depois quando a gente estiver no nosso cantinho do ouvinte, o Thiago pode ler. Eu recebi relatos de choque, porque eu nunca tinha visto o Downton Abbey. Nossa, foi assim, um negócio, foi uma revelação. Assim, meu mundo virou de cabeça pra É, baixo, cara. Nada mais faz sentido. Mas eu vou falar, assim, que foi muito uma questão de falta de conveniência mesmo, né? Porque começou, passava na GNT, e aí X, e aí quando eu vi, eu não tinha visto. Quando eu vi, eu não tinha visto. Faltava o marido deixar no play pra você apertar o play. Cris, eu posso só furar a fila aqui do cantinho do ouvinte, porque tem muito a ver com esse tema. Então, na verdade, o comentário do Vincent, ele diz o seguinte: quando a gente pensava que 2019 não guardaria mais nenhum acontecimento de maior impacto, em pleno mês de novembro
descobrimos que Chris Lume nunca viu Downton Abbey. Pois é, Não corrigiu é isso? Um furo na minha biografia. Eu vou te falar que eu tinha... Uma mancha. É uma mancha. Eu tinha visto o primeiro episódio, então eu lembrava mais ou menos o cerne da questão, mas depois eu nunca mais retomei essa narrativa, vamos dizer assim. E aí? E aí que eu falei, então vamos ler um Wikipedia e vamos encarar esse filme. E eu gostei muito do filme. É um episódio, vamos combinar, né? É um episódio que se passa ao final da série, né? Seria mais um episódio com um momento nobre, que é receber o rei e a rainha na residência. E aí é um episódiozão de luxo, com tudo que se tem direito, com toda a pompa, circunstância e todos os personagens que as pessoas tanto amam, e é isso aí. Mas se eu nunca vi a série, eu consigo entender? Bom, eu nunca vi a série e eu acho que eu consegui entender. Eu imagino que a pessoa que tem uma relação com aqueles personagens vai ficar mais empolgada. Nossa, fulano, ciclano, tá bem aqui. E a Meg Smith tá genial, assim como sempre, né? Tá maravilhosa. Mas gostei. Vou ver a série, não sei. Não sei porque tem The Crown agora, domingo. Então, vamos E você já sabe se quem equilibrar. morre e quem não morre, né? Então, exatamente. Vamos se equilibrar. Eu também assisti Downton Abbey sem ter nunca visto, e diferente da Cris, eu achei um especial de Natal. O Chico fala isso também, que é um especial de Natal que não ofende, o Chico comenta isso, mas eu achei, tipo, por mais que esteja palatável pra quem nunca viu aqueles personagens, então não conhece nada, e dá pra perceber pequenos retornos ou situações ali que devem ser enriquecedores para quem assiste, e acho que talvez o filme seja muito mais um fanservice do que aparentemente é. Ele deve ser muito mais forte que isso. Achei meio chatinho, porque fica aquela coisa em torno de personagens que você está descobrindo agora, e eles estão lidando como mais um dia de uma rotina que por acaso é a chegada do rei e da rainha. Mas assim, os pequenos conflitos é quase... Downton Abbey recebe. Então olha quem apareceu agora aqui, e não se aprofunda em nada, porque realmente não é pra isso, né? É pra fazer é pra unificar todo mundo e quem acompanha a série assistir. Mas quem não acompanha vai, talvez, não dificuldade de entender, mas dificuldade de entrar na imersão dos personagens. Eu fiquei com essa sensação. Mas é um sucesso, né? Ele rendeu mais de 100 milhões, eu acho, até agora. Engraçado, né? Sucessão. Esse Downton Abbey faz sucesso sempre, né? Eu não assisti. Sim, o povo gosta. E na Inglaterra é um fenômeno. Um filme. Imagino. Bateu a de Astra, né? Estreou junto com a de Astra. Mas aí não é também... Fala isso. Não, tá, é verdade. Não. Bateu em de bilheteria. Vai Brad Pitt versus Downton Abbey. Downton Abbey deu um pau no Brad Pitt. Imagina, Meg Smith. Brad Smith detonou. Será que vai pro Oscar? Eu acho que tem chance, viu? Com 10 indicados, cara. Downton Abbey? BAFTA, né? Vai entrar Marca ele na vai- cota de Miss né? Ivory, sabe? BAFTA. Aquela É isso. cota vestígios do Eu acho que dia, vai encher Howard o BAFTA Zahn. e vai ser esquecido, eu acho. Vamos ver. Mas vamos Não ver. sei O Chico, também. que é especialista, que vai ter que depois falar pra gente. E, Gustavo, você tem algum assunto pra trazer puxadinho? Eu tenho, assim, é mais uma coisa que eu tô assistindo, né? Já acho que é uma série que até já faz um tempo, mas eu tô gostando muito da Succession, uma série da HBO. É muito boa. Eu tô vendo agora, é daquelas séries que você começa a ver e em uma semana você mata ela. E são episódios de 1 hora da HBO, é do mesmo roteirista da Grande Aposta, eu acho, e é produzido pelo Adam McKay. É uma família de bilionários que não, assim, eles dizem que não é inspirada na família Murdoch, né? Mas obviamente né? Eles são donos de um canal parecido com a Fox News, tal. Então tem toda essa questão dos filhos vendo qual vai ser o sucessor do pai, que é o Brian Cox, o ator. Pode parecer muito batido, aquela coisa meio Rei Lear, tal, deles meio dos filhos se rebelando, mas eles conseguem fazer isso de uma maneira muito leve e ao mesmo tempo com, assim, personagens muito pesados. Eu tô achando bem legal essa série, recomendo. Muito bom, dica. Temos mais uma recomendação, né, Thiago? Temos aqui um presente que a Varanda recebeu. O livro Coração das Trevas. A gente comentou sobre o livro rapidamente num episódio anterior, agora eu não vou lembrar qual foi o episódio.
E o pessoal da editora Antofágica, que ouve a gente, mandou uma carta super legal, parabenizando a gente sobre o episódio número 200 e nos presenteando com o livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é a inspiração para o Apocalipse Now, certo? Pois é, foi um presente tão legal, né? Super Eles legal, enviaram adoramos. uma cartinha dando parabéns pelos 200 episódios de Cinema na Varanda, disseram que são audiência cativa, muito, muito legal, muito bom o presente. Adoramos, então fica a recomendação do livro. Vamos pro momento então, vai. Thiago Faria no cantinho do ouvinte. Olha, o cantinho do ouvinte... Pô, que apresentação seca, Michel. Como foi Thiago Faria no cantinho do Não, ouvinte? é que a gente nunca deu tanto spoiler do O cantinho do cantinho já ouvinte tá adiantado. antes, né? Segundo, eu estou sem voz por causa da gripe. Vocês devem estar, me desculpa, que vocês estão vendo que o Michel está se indo embora. Não tem o Chico pra cantar. E o Chico não tem né? Chico pra cantar. Conta, o que foi os comentários pra gente, Thiago? Olha, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Hoje, por exemplo, vocês podem comentar o Doutor Sono. O que vocês tiraram desse filme? Sono? Tiraram uma soneca? Eu acho que talvez a explicação esteja aí. Como os sonhos, cada um tira algo de lá, né? Muita coisa acontece, pouca coisa faz sentido e as interpretações são múltiplas. Então, o que vocês acharam de Doutor Sono, de Stephen King? Vocês gostam de Iluminado? Deixem em comentários. Faz um episódio do Twin Peaks esse filme. Isso. Exatamente. O Rafael Palone, Falamos ele sobre falou... Exterminador do Futuro na semana passada. Exterminador do né? Futuro na semana passada. Rafael Palone disse o seguinte: fiquei bem preocupado quando o Michel adiantou que não curtiu muito História de um Casamento. Eu curti. Calma aí, Michel. Tá bom. Eu Muito. também, muito. Eu também assisti ao filme na mostra e é um dos meus favoritos do ano. Das 2 horas de filme, eu chorei 3. Nossa, então eu não curti que nem você de jeito nenhum. Mas tem um contexto aí. Tudo bem que dei de cara... Tudo bem não, tudo mal, né, Rafael? Tudo bem que dei de cara com meu ex na porta do cinema e Bad talvez vibe. isso tenha colaborado. Não é um encontro muito adequado antes de um filme sobre divórcio. Então, Rafael, ó, não dá pra levar em conta a sua opinião sobre o filme, né? Eu também ia cair no choro 5 vezes. Você nessa tava coisa. muito envolvido, não né? dá. Michel, fica aí o meu apelo pra você pegar leve com o filme. Ou vai ser mais um episódio que eu vou ter que levar pra terapia. Não, mas vendo? imagina Tá se vendo? ele entra Tava no falando Doutor aí. Sono no lugar. Ainda bem que ele entrou nisso. Ia dar uma Doutor bad louca nele. Eu gosto do filme. Eu quis dizer quando eu comparei que não é do mesmo nível, na minha opinião, de Bacurau, Parasita, Nós, essa turma aí que são os grandes filmes do ano. Mas eu acho que é um muito bom filme. Eu gosto dele tanto quanto eu gosto de La La Land, por exemplo. Eu respondi pra ele que se a história de O Casamento não for dirigida pelo Paul Thomas Anderson, já sai perdendo pontos. Ah, isso com Tá certo? certeza, né? Eu que- porque eu porque que nunca vai ser um filme igual como você vê com o Paul Thomas Anderson. Amanda Grasser. A gente falou sobre a prova do Enem na semana passada. E foi legal. Pessoas comentaram sobre nossa sugestão de redação pro Enem. Foi um sucesso, né? Ela falou o seguinte, a Amanda: só gostaria de dizer que estou muito mais tranquilo em relação à redação depois desse podcast. Praticamente tudo que vocês falaram eu comentei ao longo da minha tese, até sobre Bacurau. Não sobre o filme em si, mas sobre a sessão que realizaram na cidade que foi usada como cenário para o filme. Só fiquei sabendo dessa notícia porque sou uma varandeira. Amém. De qualquer forma, muito obrigada por me ajudarem a elaborar uma proposta de intervenção decente no vestibular da FUVEST. Já estou planejando ir com a camisa do Cinema na Varanda, como aquele pessoal dos cursinhos particulares, para botar medo nos concorrentes. Sensacional. Às vezes impõe respeito. Fala, ó, essa daí vai tirar 10 na redação. Exatamente. Adoro o Mesmo podcast. objetivo. Só queria mesmo que vocês fossem menos muquiranos com as notas. Isso não vai rolar, desculpa. Me sinto pegando minha prova de geometria analítica toda vez que o Michel e o Thiago avaliam algum filme. É. A gente vai continuar assim, tá? É o nosso jeitinho. Humanas, né, gente? A Yausha, ela disse que foi no festival Janela Internacional lá em Recife e por causa das indicações aqui da varanda, ela viu Sinônimos, Cocodi Cocodá, Parasita e O Farol. Gostou bastante dos filmes. Ou seja, mesmo longe de São Paulo, as dicas de vocês dão muita moral pros filmes. Tá vendo? Nós estamos... É nacional esse podcast, né? Então, os filmes vão chegando. A Débora Sader, ela gostou tanto dos comentários da Amanda e da Yausha que disse o seguinte: passei aqui para agradecer vocês sobre o debate da redação do Enem, porque eu que nunca fiz Enem e nem tenho amigos vestibulandos, fiquei pensando sozinha sobre o tema proposto e ansiando para conversar com alguém. Vocês me proporcionaram isso. Legal. Muito bom, né? O Parana tá aqui pra isso também, pra debater o Enem. O Fabiano,
Entre assistir Exterminador do Futuro 6 e ouvir o Cinema na Varanda, optei pelo podcast e não me arrependi, além de ter economizado o valor da pipoca, do estacionamento e do próprio ingresso. Que programa gostoso, em caixa alta, gostoso. Isso é bom, né? Porque, ó, por exemplo, eu quando não econômico, quero ver né? o filme, normalmente eu não quero ver o filme, é porque assim, vou ter que ver uma continuação, mas não tava afim de ver o primeiro e tal, eu vou lá e faço o quê? Wikipedia. Nossos ouvintes podem fazer o quê? O Cinema na Varanda. Cinema na Varanda, velocidade 1.5. Exato, como ensinou o Michel no episódio passado. Então, se você não está pretendendo ver um filme, ouça, porque você vai saber um pouco sobre ele, você vai conseguir lá disfarçar com seus amigos, dizer que viu e ainda vai ouvir um episódio gostoso. Ver, gente, tem que ver, concordar e discordar, tem que ver. Tem que ver, né, Michel? Tem que ver os filmes. Não, mas tipo, o relatório eu não vou ver. Isso, eu não veria também. Foram Ô, Guga, duas horas que eu não vou recuperar na minha vida. Então, não vou recuperar mais. Passou, foi. Eu vi essa sinopse, cara. Não é possível. Ainda bem que tem o Cinema na Varanda. Eu tive ingresso pra primeira sessão da mostra. Eu cancelei porque eu não consegui comprar o ingresso pra Cris e vir junto comigo. Acabei trocando por um... Olha o karma bom. Olha só o karma. Depois a gente ia assistir nesse fim de semana. O fim de semana foi bem atribulado e a gente não teve condições físicas. Inclusive, a gripe está aqui pra comprovar isso. E não rolou, então já foi 2 tentativas. Eu acho que alguma coisa tá te impedindo ver esse filme e perder 2 horas da sua vida. Vou passar a minha vida até a morte sem ter visto? Eu vou ver isso aí. Eu ia ver também. Certeza. Escapei também. Muito bom. Olha, temos um depoimento aqui bem legal do depoimento Diego. Pra encerrar o grande momento, vamos lá. Você já tá me cortando. Não. Depoimento do Diego Carneiro, que falou o seguinte: caros varandeiros, já vi Parasita 3 vezes desde que estreou e terça vou ver a 4ª vez. Gente, faz 3 dias que estreou Parasita, mais ou menos. Não sabia da sinopse do filme, nada. Não vi trailer, evitei cartazes, evitei tudo. Foi uma experiência única. É um filme maravilhoso. A maestria e a esperteza com que Bong Joon-ho filma é algo único. Tem tanta coisa ali que um simples comentário não basta. Eu até vou ter que escrever algo no meu Medium, que é uma espécie de WordPress para textos. Talvez, sim. Então. Já que o último texto que eu escrevi foi justamente sobre aquela bizarrice chamada... A lavanderia, olha só, que extremos. Ao sair da sessão, impactado com o que eu tinha visto, coloquei meu fone de ouvido e fui escutando a edição de vocês sobre Parasita. E na minha metavaranda, eu tô com o Thiago. É nota 10 total. Eu quero que aquele elenco ganhe tudo. Só aquele menininho dá de 10-0 em todo o elenco masculino de Vice e de A Lavanderia juntos. Que filme. Se não ganhar no mínimo 10 Oscars aqui, eu já anuncio. É golpe. E depois ele voltou para escrever que, aliás, ele levou os pais para assistirem ao filme com ele. Eu tinha um receio enorme de mostrar o filme a eles, porque não é o tipo de filme que eles estão acostumados a ver. Tive a maior surpresa ao vê-los gostar do filme muito, se divertirem demais. Aliás, em cenas que eu nem sei se eram para eles se divertirem, mas tudo bem. Cada um com seus transtornos sociopatas, sem julgamentos. Eles gostaram muito. Tô infernizando todo mundo pra ver o filme. Tô batendo na porta de cada um no prédio e perguntando se eles não têm os minutos do tempo deles pra ouvir a palavra do Bong Joon-ho. Eu adorei esse comentário, cara. Ele gostou muito mesmo do Parasita. Genial esse comentário. Foi legal que o Parasita estreou na semana passada e tá indo bem, aqui pelo menos aqui nas salas de São Paulo. Dá vontade de rever, eu quero rever. Sim, uma vez eu também tô, acho que a segunda vez rever. deve ser bem pesado, né? Que na primeira você ri muito. Porque na primeira você vai encarando como uma comédia e depois o filme te pega, né? Thiago Faria, você sabe quem deu o sinal de vida hoje? Quem? Você acha que não deve ter notado? Você notou? Não sei. Ressurgiu da cinza, dos mortos-vivos. Henrique Miura. Onde é que ele tava? Não sei onde ele é que tava. o filme do Scorsese se aproxima e ele renasce. Então né? ele nem falou do Scorsese, gente. Henrique Miura, você não viu porque ele comentou no episódio 203 do Parasita. Ai, meu Deus. Episódio com spoiler de Parasita. Já tá pedindo. É um filme necessário. Ele precisa ser discutido, ter um canhão de luz voltado a ele. Lembra do episódio que falaram sobre os melhores filmes do semestre que, em dado momento, falavam sobre o espaço de filmes menores e alternativos, os filmes médios. Parasita é esse filme que surge de maneira bombástica na tela, cheio de cacetadas. Essas cacetadas merecem ser discutidas com spoiler na varanda. Eu só discordo sobre o filme médio, porque é um filme de médio enorme, gigantesco, faraônico. Glorioso. Vocês deviam fazer com spoiler. Com spoiler? Vocês com Bacurau. Vamos esperar o Chico. Mas será que as pessoas voltar, querem? né? Será que tem quórum pra isso? Até o Chico voltar tem público pra isso. A galera tá ainda falando de Parasita nas ruas. Vamos aguardar.
Até semana que vem. Peraí, antes de mais nada, vamos Michel, agradecer. você nem se despede agradecer do nosso a presença visitante. de Gustavo. Obrigado. Prazer. Foi praticamente uma terapia falar do Dr. Sono, porque Você exercitou seus fantasmas com foi Stephen como se eu King. estivesse interpretando um sonho. Eu mudei de opinião 5 vezes durante o episódio. No final eu tava quase querendo matar o Mike Flanagan e depois eu caí de amores por ele de novo. Esse filme é uma loucura. É empatia. Viva a diferença. Excelente. Gustavo, volte sempre. É sempre um prazer ter você aqui na varanda. Obrigado. Adorei, a comida é ótima também. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.